Você já passou por isso. Resolveu cortar gastos de uma vez. Cancelou o streaming, parou com o delivery, cortou o café da manhã fora, disse não para tudo que não era essencial. Primeira semana impecável. Segunda semana ainda de pé. Terceira semana começando a ranger. E então chegou um dia, pode ter sido uma sexta-feira, pode ter sido o fim do mês, pode ter sido depois de uma semana particularmente pesada, e algo quebrou. Não foi uma decisão, foi uma explosão. Você gastou mais em 3 dias do que tinha economizado em 3 semanas. E o pior não foi o dinheiro. Foi a sensação de que você não tem controle, de que seu próprio cérebro trabalha contra você, de que não importa o quanto você tente, sempre volta para o mesmo lugar. Mas e se eu te dissesse que o problema não foi fraqueza? E se o colapso que você viveu foi matematicamente inevitável desde o primeiro dia da sua restrição? Não porque você é indisciplinado, porque você é humano. E o cérebro humano tem um sistema de contabilidade interna que ninguém te ensinou a entender, e que cobra tudo o que você deve com juros, na pior hora possível, da forma mais cara disponível. Fica aqui porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga cada tentativa de restrição financeira que já fez. E vai explicar por que a solução não é ter mais força de vontade, é parar de criar dívidas com o seu próprio cérebro. Mas para entender o mecanismo, precisamos começar num lugar que parece não ter nada a ver com dinheiro. Precisamos falar de comida. Em 1995, pesquisadores da Universidade do Texas conduziram um estudo que ficou conhecido como o paradoxo da dieta. Eles acompanharam 2 grupos de mulheres ao longo de várias semanas. O primeiro grupo seguia uma dieta rígida de restrição calórica. O segundo comia normalmente sem restrições. Em seguida, os 2 grupos foram colocados diante da mesma quantidade de sorvete e pediram que comessem o quanto quisessem. O resultado contrariou tudo que o senso comum dizia sobre disciplina e autocontrole. As mulheres que estavam em dieta rígida comeram significativamente mais sorvete do que as que não tinham feito nenhuma restrição. E o detalhe mais perturbador foi o seguinte: quando os pesquisadores ofereceram aos 2 grupos um milkshake antes do sorvete, uma quantidade enorme de calorias logo de início, as mulheres sem dieta comeram menos sorvete depois, como seria esperado. As mulheres em dieta comeram mais. Quanto mais haviam se privado, mais consumiram quando a restrição terminou. Os pesquisadores chamaram isso de efeito de desinibição. O que acontecia no interior delas durante a restrição não era apenas a ausência de comida, era o acúmulo silencioso de uma conta cognitiva. Cada vez que elas diziam não, para o chocolate, para o pão, para a sobremesa, o cérebro registrava uma unidade de prazer negado. E quando a barreira de restrição foi removida, o sistema não voltou ao equilíbrio. Ele foi cobrar tudo de uma vez, com juros. Mas isso é só a superfície do mecanismo. Porque o que acontece embaixo é muito mais profundo do que comida. O psicólogo Roy Baumeister, o mesmo que descobriu a fadiga de decisão, identificou que o autocontrole funciona como um recurso unificado. Não existe um autocontrole para dieta, outro para finanças, outro para trabalho. Existe uma reserva única de regulação comportamental que abastece todas as áreas da sua vida ao mesmo tempo. O que isso significa na prática é assustador. Quando você faz uma dieta rígida, você não está apenas controlando o que come. Você está consumindo a mesma reserva de autocontrole que usa para não gastar por impulso, para não responder e-mails no tom errado, para não ceder à pressão no trabalho. A restrição alimentar drena o mesmo tanque que a restrição financeira. E quando esse tanque esvaziou em uma área, todas as outras ficam vulneráveis ao mesmo tempo. É por isso que as pessoas comem mais nos dias em que trabalham mais. É por isso que você faz as piores escolhas financeiras nos períodos em que está mais estressado com outras áreas da vida. E é por isso que o corte agressivo de gastos quase sempre termina em explosão de consumo, porque a restrição em si esgota o recurso que seria necessário para sustentá-la. Mas há uma camada ainda mais específica que explica o colapso financeiro depois da restrição. Ela tem nome. Chama-se licença moral. A licença moral é um fenômeno descoberto por pesquisadores de Stanford que funciona da seguinte forma: toda vez que você faz algo que considera virtuoso, economizar, se privar, tomar uma decisão difícil, o cérebro registra esse comportamento como um crédito moral. E crédito moral funciona exatamente como crédito financeiro. Ele cria a sensação de que você tem saldo disponível para gastar. Em um experimento clássico, pessoas que tinham acabado de fazer uma doação para a caridade gastaram mais em compras pessoais desnecessárias logo depois. Não porque eram hipócritas,
porque o cérebro havia registrado a doação como um depósito moral que agora autorizava um saque. O mesmo mecanismo opera nas suas finanças com precisão cirúrgica. Você ficou 3 semanas sem delivery. O cérebro registrou isso como virtude acumulada. Crédito moral no banco interno. E quando o cansaço chega, quando a semana foi longa, quando o prazer negado acumulou o suficiente, o sistema de contabilidade interna apresenta a conta. Você merece. Você se saiu bem. Você pode. E é exatamente nesse momento que você pede o delivery mais caro, compra o que não estava nos planos, sai para o restaurante que não cabia no orçamento, não por fraqueza, mas por uma lógica interna que o cérebro considera absolutamente justa. O pior é que esse mecanismo não opera apenas no curto prazo. Ele tem um padrão sazonal que se repete com regularidade quase mecânica na vida financeira da maioria das pessoas. Janeiro é o mês da restrição. As resoluções de Ano Novo criam um regime de austeridade que parece sustentável porque é novo, porque há motivação, porque a energia do começo ainda está presente. Fevereiro ainda aguenta. Março começa a ranger. E então chega abril, ou maio, ou qualquer mês em que o carnaval, o aniversário, o feriado, o evento social oferece a abertura que o sistema estava esperando. E o colapso acontece com uma intensidade proporcional ao tempo de restrição que o precedeu. A conta foi sendo preparada desde janeiro. Abril só foi a data do vencimento. E aqui está a parte que ninguém te conta sobre cortes de gastos. Pesquisadores da Columbia Business School demonstraram que restrições que o indivíduo percebe como impostas externamente, cortar porque não tem escolha, economizar porque o dinheiro acabou, se privar porque a situação obriga, geram um nível de rebeldia interna significativamente maior do que restrições escolhidas conscientemente com um objetivo claro. Quando você corta gastos porque está desesperado, o cérebro registra privação forçada. E privação forçada acumula ressentimento. E ressentimento cobra na primeira oportunidade. Quando você reduz gastos porque está construindo algo específico, a reserva de emergência com data, a viagem com destino definido, o investimento com número concreto, o cérebro registra escolha. E escolha não gera dívida interna. Não acumula conta a pagar. Não cobra de volta com juros. A diferença entre os dois não é o valor economizado, é o mecanismo psicológico que cada um ativa. E isso nos leva às 3 mudanças concretas que eliminam o ciclo sem depender de força de vontade. Primeira mudança. Substitui restrição por direcionamento. A lógica tradicional de corte de gastos funciona por subtração. Você tira, você elimina, você proíbe. E o cérebro responde à proibição com rebeldia crescente. A lógica que funciona é por substituição. O dinheiro não deixa de existir. Ele vai para outro lugar com nome e propósito. Não é corte, é redirecionamento. E redirecionamento não gera dívida moral porque não há privação registrada. Há escolha. Segunda mudança. Constrói pausas planejadas dentro da restrição. O maior erro do corte de gastos radical é a ausência de válvulas de escape programadas. O prazer negado acumula independentemente da sua vontade. É biologia, não fraqueza. A solução não é negar esse acúmulo, é programar momentos controlados de liberação antes que o sistema cobre por conta própria. Um gasto pequeno e planejado por semana funciona como válvula que impede a pressão de atingir o nível de explosão. A disciplina não é nunca gastar, é gastar de forma que não comprometa o que importa. Terceira mudança. Troca o objetivo de restrição pelo objetivo de construção. Economizar para não gastar é psicologicamente insustentável. Economizar para construir algo específico ativa um mecanismo completamente diferente no cérebro. O sistema de recompensa antecipada, que gera dopamina não pela conquista, mas pela aproximação da conquista. Cada mês sem colapso não é um mês de privação suportada. É um mês de avanço em direção a algo que o cérebro consegue ver, sentir e antecipar. E esse estado não acumula dívida, acumula motivação. Você não falhou nas suas tentativas anteriores de cortar gastos porque é fraco. Você falhou porque estava usando a ferramenta errada para um problema que a ferramenta não consegue resolver. Restrição pura cria dívida cognitiva. Dívida cognitiva cobra com juros. Juros chegam na pior hora. E a explosão que parece fraqueza é, na verdade, o pagamento de uma conta que foi sendo preparada desde o primeiro dia da restrição. O ciclo não começa quando você explode, começa quando você proíbe. E agora que você entende onde começa, você tem o único recurso que realmente importa: a escolha de não criá-lo da próxima vez.
Compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que sempre recomeça a vida financeira do zero toda segunda-feira. Não é falta de caráter. É um mecanismo que ninguém ensinou a desativar. E agora você sabe como.